Conheci o Sérgio, nos casamos, eu falei, agora eu tô bem, agora eu tô em paz, agora eu tenho uma família. Eu tinha um sonho muito grande de ter uma família, né? Eu acabei virando viciado em muitas coisas, né, do mundo, pornografia, bebida, eu era um alcoólatra, o meu caráter foi mudado, né, eu perdi minha identidade, eu virei uma pessoa ignorante, estúpida, eu maltratava quem estava próximo de mim, minha esposa, minha filha, e foi só aumentando isso até que eu perdi praticamente tudo que eu tinha, né. Eu perdi minha esposa, perdi minha família, minha casa, e peguei tudo, fui morar num quartinho, e nisso nada andava na minha vida. No casamento, só ia na ruína. Eu conheci outra pessoa, né? Eu separei já por esses motivos. Eu fui um adúltero, né? Cometi um adultério. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, que foi por conta do meu casamento, né? Eu falava, não, agora Deus vai restaurar meu casamento, agora Deus vai fazer. E orava, e movimentou as irmãs para orar. Eu lembro que eu não sabia orar, eu me trancava no quarto e só orava o Pai Nosso. E eu fazia um monte de perguntas, Deus, o Senhor existe mesmo? Cadê o Senhor? Onde que o Senhor está? O que está acontecendo? Fala comigo, por que você não fala comigo? E aí esse colega meu foi para o encontro aqui da igreja. E ele trouxe um caderno, que eu lembro até hoje. E no caderno, ele falou, cara, Deus falou comigo. Aí eu falei, tá, mas o que ele falou? Não, ele falou coisas que eu não entendo, só que ele falou que é para falar para você. E aí ele começou a falar o que eu perguntava para Deus. Começou a falar tudo ali, cara. Ó, isso aí, assim, eu não tô entendendo. Eu falei, por que você tá me falando isso? Eu falei para ele, por que você tá me falando isso? Ele, cara, não sei, eu não entendo, eu escrevi, mas eu não sei. Eu falei, nossa, o que você falou com quem? Eu comecei a questionar ele, falei, meu, você tá louco? Onde você falou com isso? Você falou com a minha esposa? Com quem você tá falando? Eu fiquei muito bravo com ele, né? Fiquei muito bravo, virado com ele. Falei, meu, de onde você tirou isso aí? O que tá acontecendo? E aí ele me chamou para vir aqui, eu lembro que eu vim pela terceira vez. E acho que passou uma semana mais ou menos, naquela noite eu continuei perguntando. Então isso, estou perguntando só para o Senhor, isso, perguntei só para Deus. Falei, eu quero saber agora. E aí eu lembro que eu vim aqui no culto, aí era uma pastora, e aí foi onde Deus me arrebentou ali. Eu comecei a ouvir, e ela começou a falar tudo que eu perguntava. A oração que eu fazia, ela explicou toda a oração, explicou tudo. E aí quando ela chamou para ir na frente, e aí eu fui com tudo para frente. E eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui na frente, depois disso, minha vida nunca mais foi a mesma. Minha vida começou a mudar, minha história começou a mudar. Aí ele voltou para casa, né? Amém, né? Voltou, mas voltou do jeito que ele estava, sem conversão nem nada. De tanto eu insistir, né? Falar, Deus, eu quero de volta. Voltou, ele voltou e aí foi pior, né? Pior, o baque foi maior. E quando eu tentei voltar com ela, eu recebi a notícia que as pessoas com quem eu andava, uma das pessoas que eu andava, ela engravidou e me ligou e aí tudo desabou para mim. Desabou, falei, agora não dá mais. E ela continuava me tratando igual um rei. E aí eu peguei e teve um momento que eu cheguei a contar para ela. Peguei minhas coisas e fui embora de novo. Falei, não dá mais, né? Não tem como, né? Eu não perdoaria, né? Um adultério assim e tal. Mas aí, assim, aí vem a minha experiência, né? Porque quando aconteceu tudo isso, eu me vi só, não tinha família, ninguém ficou do meu lado. Fiquei muito revoltada com Deus, eu culpava Deus, eu falava, como assim eu estava na igreja? O Senhor deixou acontecer isso? Onde é que o Senhor estava? O que o Senhor fez comigo? Eu orando. E o Senhor permitiu uma coisa, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, não, o Senhor não me ama, o Senhor me traiu. Não foi só ele, o Senhor me traiu. E meu coração estava bem fechado mesmo, bem revoltado. Eu não entendia o porquê que um Deus que eu achava que cuidava dos dele tinha deixado acontecer isso na minha vida. Ele sabia que o meu sonho era ter uma família. Eu ficava numa guerra, era uma guerra tão grande, tão constante dentro de mim. Foi se quebrando tudo, se quebrando, mas quebrou tudo. Eu já não sabia mais quem eu era. Eu me peguei num tempo que eu falava assim, quem ali já é? Qual é a minha identidade? Quem sou eu sem o Sérgio? Qual é o meu sonho? O que eu quero? Eu fui para a igreja porque eu queria o meu casamento de volta e eu não tenho. E eu tô muito brava.
E eu não estou entendendo, mas eu sei que eu não quero mais voltar a antes, mas eu não sei o que eu faço mais, né? E um dia, eu fui no cabeleireiro, que é amigo meu, e ele me falou uma coisa, né? Que aquilo tocou meu coração. Eu sei que Deus usou ele ali naquele momento, né? Ele falou assim: Lígia, e se Deus falasse assim para você: eu não vou te devolver mais o seu casamento, você vai me amar ou não? Aquele momento, sentada ali na cadeira do cabeleireiro, como eu estou aqui, esse momento, eu chorei e eu pedi perdão a Deus, porque não amava Deus. Eu achava que eu amava Deus. Eu estava com Deus por interesse, porque eu queria uma família, porque eu queria a vida perfeita. Eu não conhecia Ele. Eu me arrependi das coisas que eu falava. E ali naquele momento, sentada naquela cadeira, eu falei: Deus, entendi, Senhor. Então hoje, a partir de hoje, eu quero te conhecer. E eu quero te amar de verdade, né? E aquela história foi desenvolvendo realmente, mesmo com toda a história do casamento conturbado, mas ali eu comecei a ver, meu coração começou a ser quebrantado e eu comecei a trabalhar num perdão, né? Porque eu não sei nem como explicar, mas eu falava que eu achava que eu tinha que perdoar Deus, meu Deus, Senhor. E eu falava: Senhor, me perdoa, porque eu achei que o Senhor tinha feito isso comigo. E aí, né, foi num trabalhar de perdão para mim, tive que me perdoar, entender quem era Deus. Aí a minha esposa começou a frequentar mais aqui, a gente começou a vir, eu fui no encontro com Deus. Estava muito rebelde ainda no encontro, né? Estava muito irado, tinha muita raiva, muito ódio no meu coração, muita coisa para curar ainda. Teve um momento que entramos numa sala para orar e eu não era mais eu quando eu entrei naquela sala. Eu senti uma presença enorme de algo que eu nunca tinha sentido na vida, né? Eu não vi ninguém ali, eu via só eu numa sala, como se só tivesse eu. Não via pastor, eu lembro que eu não vi nada ali. Eu lembro que eu estava com a mão assim e eu achei que alguém tinha encostado na minha mão. E ali eu comecei a falar quem eu era. Ali eu reconheci quem eu era, o que eu fazia de errado, o que eu fiz com a minha esposa. Eu reconheci que estava tudo errado, né? Eu comecei tudo errado desde o começo. Eu sentia que tinha alguém encostando, empurrando a minha mão assim, né? E eu falava, deve ter alguém orando comigo, né? Acho que eles fazem isso, eu não sabia o que era. Eu falei: tem alguém orando comigo aqui, tem alguém falando comigo. E aí eu fazia força e eu empurrava, eu falava: mas quem é que tá me segurando aqui? E aí eu senti a presença de Deus e eu não tinha ninguém me empurrando ali. Eu falei: eu vou brilhar ali. E eu sabia que era Deus que estava ali comigo, me segurando, encostou em mim. Eu queria morrer, enfiar minha cabeça num lugar, eu queria me esconder. E passando um tempo eu senti uma voz bem calma, bem suave, mas muito forte, muito poderosa, falando assim, veio bem no meu coração: você está perdoado. Você está perdoado. E eu perguntei minhas filhas: e agora? Eu fiz, né? E minha família agora, como é que fica? Eu acabei com eles tudo. Eles vão ser vitoriosos. Suas filhas vão ser vitoriosas. Você está perdoado, daqui para frente agora é tudo novo. Quando eu saí daquela sala, é como se eu tivesse morrido. Não era mais o mesmo, não era. Eu orava e nesses momentos de oração, orando em casa, eu orava muito, né, no chão da cozinha. E minha filhinha vendo, né, um dia ela estava olhando, espionando assim, né, na coluna, e eu orando, né. Aí no outro dia eu orando, quando eu olhei, ela estava ajoelhadinha do lado, orando. E ali eu falo que Deus usou a vida dela como minha companheira de oração, que ela orava muito comigo. As orações dela eram muito incríveis, assim. Ele falou assim: cura o coração do meu pai, tira o coração de pedra,
põe um coração de carne. E ela falava muito que ele ia ser transformado. Minha filha viu a mudança, minha filha tinha 4 anos, a mais velha, quando eu fiz tudo isso. E eu lembro que ela, quando eu voltei para casa, tinha um desenho que era um coração negro, né? Pintou de preto. E ela falou, pai, e ela fez um bem vermelhinho. Falou, pai, o coração do senhor estava assim, ó. Agora é assim. Agora Deus limpou o coração do senhor. Por essa história, se eu falo muitas vezes que se eu pudesse voltar atrás, eu não apagaria nada. Deus usou toda essa história, se eu for contar só de mim, da minha parte, Deus usou essa história para me alcançar. Então eu louvo a Deus por essa história. Hoje eu sei o amor de pai que eu tenho. Eu me sinto tão amada por Deus. Eu me sinto, até por essa história, eu me sinto tão mimada, tão privilegiada. Que é isso que Deus fez e a palavra fala, Ele transforma maldição em bênçãos. E Ele fez isso, eu falei, Deus rompeu muralhas, rompeu as mentiras, só para me encontrar, como diz aquela canção. Hoje eu fico tão feliz que eu esqueço da dor do processo. A dor do processo, ela é muito dolorosa. Quando Deus está nos corrigindo, porque essa correção não veio sobre ele. Eu era vítima. Eu nunca fui a vítima. Deus não tem filho vítima. Deus tem filhos. E o que tiver que ele fazer, ele vai alcançar. Não há um bom, como Deus fala, né? Então eu também tinha a minha parte, tinha os meus defeitos, e eu precisava disso para alcançar. A história que Deus usou na minha vida. E eu louvo a Deus por essa história. Eu vejo a alegria das minhas filhas, eu vejo a alegria da minha esposa, o carinho dela comigo. E eu sei que eu tenho que ser mais carinhosa ainda, tenho que tentar mais, mas com Cristo a gente consegue. Com Cristo a gente consegue tudo. Não existe nada, não existe impossível para Deus.